Olá, bom dia. Você está no canal Espiritualidade Anarquista. Rimou, né? Espiritualidade Anarquista. E nós estamos hoje trabalhando o tema anarquismo e a guerra espiritual. Então, nós estamos vendo o pessoal falar muito sobre essa questão. Será que existe uma guerra espiritual? E bem, por que nós anarquistas não podemos falar sobre isso? Eu super acredito numa guerra espiritual, e quando a gente fala de guerra espiritual, a gente está falando de amadurecimento emocional coletivo, estamos falando de políticas públicas, estamos falando sobre muitas coisas, né? São muitos temas que envolvem isso. Aí eu resolvi fazer essa live para conversar com vocês sobre vários temas que eu acho pertinente trabalhar dentro da filosofia da espiritualidade anarquista. Enfim, vamos começar aqui falando hoje sobre... Então, nas outras lives a gente falou sobre a introdução do tema, depois a gente falou sobre espiritualidade sem hierarquias, né? Então, como conversar com as pessoas, como reconhecer essas seitas e religiões e tudo mais hierárquicas, porque muitas vezes ela não aparece de forma hierárquica. Às vezes você acha que está entrando num grupo de estudos espirituais, normal, e aí quando chega lá você se depara com uma situação completamente caótica e às vezes você não consegue sair daquilo de forma fácil. Tanto porque você pode se apegar às pessoas ao redor e querer salvar elas daquele lugar. E parece que não, mas isso é muito real, isso acontece demais. Não somente muitas pessoas ainda pensam que a gente vive assim, igrejas evangélicas dominando todo mundo, algumas religiões espalhadas como Umbanda e Candomblé e Espiritismo, e poucas Wicca e bruxaria natural e pronto. Né? Mas a realidade é que existem uma multiplicidade de eventos que estão acontecendo atualmente, de novas existências de seitas e coletivos de vários tipos e pensamentos que se tornam sistemas até bastante rígidos e escravagista mesmo, sabe? De colocar pessoas para trabalhar, às vezes grupos grandes até. Então, provavelmente você deve ter uma história de alguém que foi vítima desses sistemas, assim, né? Enfim. Eu tô com essa coisa de ficar falando enfim, meu nariz tá escorrendo. Chega esse horário, começa a me dar uma coisa. Mas eu não tô mais tomando leite, hein? Faz tempo já. E nem comendo carne também. Então já deu uma melhorada incrível, gente. Real. Não tomem leite. Não comam qualquer derivados de animais. Se você puder, né? Claro. Enfim, então vamos lá. A gente vai agora falar sobre anarquismo e o sagrado feminino. Então, aqui é anarcofeminismo em si. Então, o que se refere a anarquismo e o sagrado feminino? O sagrado feminino é o seguinte: as pessoas elas confundem três aspectos. Elas confundem papel de gênero com sexo biológico e com pensamentos duais sobre feminismo feminino e masculino. Então, vejam, um conceito metafísico, filosófico sobre feminino e masculino não é um fenômeno que a gente escolhe, entende? Eu não escolho ver a vida assim. Não é dessa maneira que a gente vê a história da humanidade. A gente vê assim, isso aconteceu, isso é um fenômeno social. Então, o capitalismo, por mais que eu seja contra o capitalismo, eu não posso falar que eu não quero viver de forma capitalista e pronto, acabou. Porque o capitalismo está aí, ele se impõe. Então, o que nós falamos é que o ser humano, quando ele vai começando a criar suas mitologias, suas cognições, as suas palavras, o que ele faz? O ser humano ele olha a natureza.
Então, conforme ele vai olhando a natureza, ele vê que tem o Sol e que tem a Lua, né? Talvez se a gente tivesse um Sol, uma Lua e um planetoide próximo de nós, talvez a nossa visão fosse diferente, não sei. Mas no conjunto lógico da coerência que a gente está aqui, então tem o Sol e tem a Lua, masculino e feminino. Aí os animais, tem o masculino e tem o feminino, as plantas, masculina e feminina. Então, a maior parte daquilo que se enxerga é dual. E é mais princípio, né? Então, o princípio começa com 1, depois 2, e depois a gente pega aí a multiplicidade ao mundo quântico, que se torna toda essa possibilidade da imaginação. Então, a gente tem o plano dual, que é o material que nos ajuda a ter uma base cognitiva da vida, e nós temos o plano quântico, que é das possibilidades infinitas, que é onde está toda a nossa, digamos, a nossa fonte de criatividade e experiência. Mas como que a gente vai selecionar dentro das infinitas possibilidades aquilo que a gente quer que a nossa obra manifeste? Entende? Porque se você também ficar só no mundo quântico, não manifesta nada, você fica ali imersa ao todo, ao tudo. Você vai até lá, né? Você pega todas as fontes e referências que você deseja utilizar para sua obra, e aí você vai aí o que você vai fazer? Você vai pegar todas as referências e vai cortando até fazer sua obra. E cortando e lixando, que também é um jeito de cortar, e queima e tira a impureza. Entende? Isso é alquimia. Lembra que eu falei que a gente está aqui na alquimia? Então, no laboratório alquímico, para a gente poder fazer a alquimia acontecer, a gente tem que dar nome às coisas. A gente tem que dar nome, a gente tem que dar referência, né? E as coisas criam-se paradoxos, e os paradoxos as complexidades. Eu não sei se eu estou me fazendo muito abstrata, mas tem sentido. Por quê? Porque quando o ser humano começa a ver que tem o Sol, e o Sol ele só muda de tamanho, e nós temos uma Lua, e essa Lua ela muda de fases, ela tem 4 fases. Isso lembra as mulheres, o ciclo menstrual, enquanto o Sol lembra os homens, né? E a gente está vendo esses OVNIs agora, né, aparecendo e tal, mas até agora a gente não viu de fato nenhum planeta com biodiversidade, como o planeta Terra, né? Então, isso é uma coisa que ainda faz a gente desconfiar de que será que esses OVNIs é de ser humano, né? A maior possibilidade é de que eles sejam humanos, não é extraterrestre. Ah, mas nenhum deles tem aquela tecnologia, mas nenhum governo tem aquela tecnologia, mas os homens do governo, esses impérios tá bem michuruca, né, para ser sincera. Então é capaz de ter homens aí que não são estatais e que fizeram coisas absurdas e por algum motivo a gente não ficou sabendo, sei lá. Enfim, se for ET também, gente, foi um prazer conhecer vocês, eu espero que dê tudo certo e que sejam os arquiturianos. Mas então, o que a gente tem atualmente dos seres humanos? A gente tem essa biodiversidade, e que essa biodiversidade é formada por gênero, masculino e feminino, e isso é biologia, isso é materialismo, né? Isso não é nem questionável, é como se alguém falar que isso não existe, é a mesma coisa de falar que a água não é H2O, por exemplo, né? Então, o materialismo vai falar, o ser humano é dividido em homem e mulher, e aí a espiritualidade entra onde? Quando o ser humano começa a tentar pegar o abstrato da natureza e fazer disso palavras para que o outro ser humano compreenda ele, né? Então a espiritualidade aí nesse aspecto vai nascer dessa cognição simbólica relacionada muito com a natureza. Então nós dependemos da natureza até mesmo para isso, para nos comunicarmos melhor uns com os outros. E aí então nós temos o feminino, que é pego como a parte receptiva,
né? Porque é assim que é no materialismo, nós mulheres somos o receptor das coisas, né? No aspecto que do nosso corpo, até mesmo para sentir prazer, né? Em muitos momentos a gente agora o masculino já é o que envia ali, né? Não sei o nome, seria o receptor e o ativo, né? Algo assim. Mas isso num aspecto assim, materialista do corpo. Então, aí o que, que vai acontecer? Essas filosofias vão capengar para dizer que então o feminino não é bem a mulher em si, a mulher ou o homem em si, enquanto indivíduos sociais e que se construíram com as suas personalidades infinitas. Não, né? A gente fala do corpo que está ali e do que ele representa na sociedade. Então, não era uma coisa vista como mal ou como ruim, ou pelo contrário, né? Até na verdade uma coisa bonita da vida. Essa coisa de gerar uma outra vida. Então, como vai falar que o corpo da mulher, principalmente quando é mãe, não refere-se a uma filosofia profunda da empatia? Então, o bebezinho tá lá dentro da barriga da mãe. Se a mãe ri, o bebê ri. Se a mãe tá com fome, o bebê fica com fome. Se a mãe chora, o bebê chora. É o alto nível de complexidade sobre a construção do início da empatia. E se a gente negar que essas coisas materialistas se envolvem com a nossa construção cognitiva, é quase como se a gente negasse uma parte do nosso conhecimento. Então, outras coisas, né? Mas isso significa que toda mulher vai ser sensível e vai querer engravidar e ter filhos? Não, né? Pelo contrário, na verdade, quanto mais tem emancipação de mulheres, menos as mulheres querem ter filhos ou querem ter menos filhos. Então, na verdade, essa questão da liberdade da mulher é algo que leva a outras percepções. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Lá no passado, essa referência que, por exemplo, o Hermes Trismegisto faz sobre o gênero masculino e feminino, né? E que esse gênero, que ele está querendo dizer, na verdade, de forma materialista, ele não está dando valor de juízo de como uma mulher deve se comportar ou como um homem deve se comportar. Então, até mesmo na filosofia abstrata dos ancestrais, essa coisa de um comportamento feminino por causa de alguma das suas atribuições físicas, né, como uma obrigatoriedade, isso na verdade é o papel de gênero que a sociedade materialista impõe, ou quer dizer, que se é verificado e observado no materialismo. Então, o feminino em muitas religiões e pensamentos culturais ancestrais refere-se a qualidades. Então, ternura, compreensão, mistério, acolhimento, amor, abstrato, imaginação. Já o masculino vai falar de constância, coragem, audácia, né? Então são características que você pode ver tanto numa mulher quanto no homem. Claro, com certeza, por isso que Hermes Trismegisto vai falar que tudo tem gênero masculino e feminino em si. E encontrar o equilíbrio da expressão disso para as pessoas, aí o carisma e é o magnetismo pessoal, mas não é dentro de uma expressão, mas de um cuidado, né? Então, quer ver, por exemplo, o pai do Chris é uma pessoa que tem, do Chris de Todo Mundo Odeia o Chris, é um homem que tem o seu lado feminino muito bem equilibrado, né? Então você não vê ele agindo de forma trijeito feminino. Ele, na verdade, aonde que mora o feminino nele? Quando ele cuida dos filhos, né? Quando ele vai conversar com Cris, ele senta, conversa com Cris, olha nos olhos, né? Ele é carinhoso com os filhos dele. Então é nesse momento que ele está expressando o lado feminino dele, no aspecto do taoísmo, no aspecto do, né? Então, quando ele compreende, ele escuta e compreende a história e abraça a filha quando está chorando, né? Não tem a ver com uma construção
de uma personalidade. A gente tem mulheres que têm, né, por exemplo, a Xena ou outras personagens aí, que elas têm uma posição bastante rígida, mas ao mesmo tempo, então elas sabem falar de forma bastante ríspida e tudo mais dentro do mundo dos homens, né? E elas conseguem um respeito ali, porque elas têm o lado masculino dela, não vou dizer assim equilibrado, mas elas conseguem, porque elas estão na luta, né? São guerreiras e tal, mas elas estão ali, elas conseguem se impor enquanto o seu lado masculino. Isso não tem a ver com elas falarem mais grosso ou mais agudo, coisas assim, né? Isso é papel de gênero. E o papel de gênero faz uma manipulação tão grande na cabeça. Não é que é manipulação, né? É traumas, né? Causam tantos traumas nas mulheres desde pequenas que elas acabam baixando a cabeça, né? Ou sofrendo muitas mazelas do capitalismo ali até ficarem com algumas paravam de, não conseguiam mais falar, algumas ficavam cegas, outras tinham problemas assim, né? Daí o Freud vai lá e começa a estudar esses fenômenos, mas na verdade vinham da violência que elas sofriam, geralmente de matrimônios arranjados, de violências do pai. A gente vê muitas, por sinal, anarquistas, mulheres. Qual foi a que eu vi a história que ela, eu acho que foi a Emma Goldman mesmo, que ela apanhava do pai dela, o pai dela era muito rígido e isso fazia ela ficar cada vez mais rebelde, tinha uma coisa assim. Então muitas dessas mulheres que se rebelam e elas conseguem a sua emancipação, né, porque os pais querem casar elas porque é um bom negócio. Aí elas não, elas querem estudar, geralmente assim, a mulher quer estudar e o homem não deixa, né? Então faz ela desde pequena já ficar quieta. É muito comum também ver na história das mulheres, elas escondendo os livros, né? Elas escondiam nas roupas, assim. Então imagina, os livros eram muitas vezes o entretenimento do pessoal eram os livros, não tinha televisão, celular, essas coisas. Então, às vezes ela queria saber de um artigo novo que uma mulher lançou, um livro novo, por exemplo, saiu o livro do Frankenstein. Daí todas estavam esperando por esse livro nas bancas ou nas livrarias, só que o pai não aceitava que ela lesse aquele livro nem, né? Porque a mulher não pode ficar lendo, mulher tem que lavar a louça, tem que cozinhar. Aí depois chegou um outro grupo de homens e começou a falar que não, que as mulheres tinham que ler, tinham que ter uma educação porque elas serviam de entretenimento para eles. Então a mulher, além de lavar, cozinhar, passar, ela ainda tinha que ter cultura, ela teria que saber conversar com o homem, porque eles se sentiam muito intelectuais, só que daí eles queriam alguém para conversar no mesmo nível e não tinha, então eles iam lá e educavam suas mulheres para elas poderem acompanhar, né? Então o Einstein, ele pegou e falou, não, minha mulher tem que saber de matemática. Mas daí, na verdade, elas são as incríveis, né? Elas têm a sua genialidade, a sua capacidade de diálogo e tudo mais, e são colocadas nesse aspecto aí. Então, entendem o que eu estou querendo dizer? Vou voltar a falar. Essa construção dual do feminino e do masculino, ela acontece naturalmente na sociedade e ela não tem juízo de valor. Não é porque as mulheres são mais ternas, compreensivas, carinhosas, delicadas e que as mulheres estão mais cuidando da comunidade e tem mais esse desejo de dar amor, que significa que elas têm que usar vestidos, são obrigadas a casar com homens e tudo mais, entende? E os homens, não é porque eles têm testosterona, energia e tal, que eles não podem também demonstrar carinho, amor e ter paciência e se autocontrolar nas suas energias. E a mulher também, né, tem a sua... Então, não tem a ver assim, já que a mulher é mais sensível emocionalmente, são mais chorona por causa da TPM, sei lá, elas não vão poder nunca trabalhar como mecânicas.
ou com serviços perigosos. Não, isso daí é de uma escolha dela, de um desejo dela. Então, é essas questões que é o papel de gênero. Então, cada sociedade, novamente, vai construindo o seu papel de gênero dentro do que os homens querem dessas mulheres, do que esses homens estão esperando da performance delas. Então, se eles querem que as mulheres sejam mais gordinhas, por assim dizer, né? Aí vai ser o padrão da época. Não, querem mais bem magra, aí fica o padrão da época. E assim vai indo dentro do que eles querem. Ah, não, queremos mulheres que nem se falem. Ah, não, agora a gente quer que tenha tudo. Entende o que eu tô querendo dizer? É sempre dentro da legenda do grupo patriarcal que está dominando aquele país e geralmente é para conseguir grana. Aí eu não sei até quanto que eles se organizam mundialmente para manter esses absurdos. Se a gente olhasse o planeta Terra de cima e como que está sendo estruturado o nosso chip, é um absurdo de violências, né? E aí, enfim, é algo muito complexo, muito caótico. Então, o anarquismo e o sagrado feminino, ele vem para mostrar que o nosso magnetismo e que o nosso conjunto de qualidades que é tratado aqui é para trabalhar esse autoconhecimento que os ancestrais fazem, né? Então, o autoconhecimento sobre ternura, sobre coragem, sobre determinação. Que bonito é quando um herói consegue conciliar a ternura com a coragem. Então a gente vê isso acontecer, por exemplo, no livro do Harry Potter, a mãe do Harry, né, abraça o filho e aí dessa ela toma um feitiço nas costas. Então, no ato de ternura e coragem, ela protege o filho dela. Então, isso é duas energias, masculina e feminina, sendo utilizadas no mesmo momento, de forma harmônica e que se autocompletam. Então não tem a ver com mulher e com homem, tem a ver com uma perspectiva que nos deu base dual para essas compreensões. Agora, brigar contra a dualidade, porque nós estamos na era de Aquário, é muito comum. Quem está dentro da era de Aquário acredita que a dualidade é um aspecto que limita, mas na realidade é tipo, por exemplo, nós temos as cores primárias, que é amarelo, azul e verde, se eu não me engano. Não, vermelho, não é vermelho. Amarelo, azul e vermelho são as cores primárias. E delas a gente tem mais outras cores. Então, as cores primárias elas servem para base para as cores, para a multiplicidade das coisas. O 1 serve para chegar no 2, que serve para chegar no 3 e assim, né? Então a gente vai tendo também a dualidade que serve para dar base para multiplicidade, para as infinitas possibilidades. Ai, meu nariz. Ter essa compreensão nos ajuda a entender o quê? Que dentro das sociedades patriarcais vai ter diversos papéis de gêneros distribuídos, né, de diferentes formas para oprimir o corpo da mulher, das crianças e de outros homens vulneráveis. Mas o foco sempre é o corpo da mulher porque ele reproduz. Então, se ele reproduz, é ele que dá o filho para o homem. E esse filho vai ser utilizado de que maneira? Né, ou a filha. Então, a mulher ela é o portal da vida. Não tem como tirar esse status de poder do corpo feminino. Então, o feminino, o corpo feminino é todo ele. Todo ele. Por exemplo, se você, como que eu deixaria de ser mulher? Não tem como, porque cada célula do meu corpo é feminina. Cada pedacinho. Por quê? Porque é simplesmente assim, é normal, não é positivo ou negativo. Eu digo que é positivo porque eu quero ter a minha autoestima, né? Assim, graças a Deus eu existo, mas não é uma questão, entende? Enfim, então, quando a gente fala de anarquismo e o sagrado feminino, a gente vai estar falando dessa diferença que existe
das mulheres, do comportamento das mulheres e do comportamento dos homens durante a sociedade, durante a era. Então, mas as mulheres também são más, as mulheres também são ruins. Não é disso que se trata, né? Do pessoal, mas até isso a gente questiona, porque são 85 mil mulheres hoje que estão presas para 850 mil homens. Então, a gente tem que estar trabalhando com o feminismo materialista. Existe sim uma diferença discrepante no comportamento de mulheres e de homens. E que nós, mulheres, deveríamos estar mais dentro da organização política, porque a gente tem muito mais inteligência emocional para tratar essas coisas. Por quê? Porque o nosso interesse não é o mesmo interesse e objetivo dos homens na nossa vida. O nosso corpo não permite o que o corpo deles permite. Então, isso é trabalhar nas políticas públicas com base, né? Com base, não só na multiplicidade. Porque na verdade, não saberia como trabalhar com isso. O que nós temos as mulheres nunca precisaram se autodefinir, porque é óbvio, né, o que é mulher, é óbvio que é isso. E aí o anarquismo entra nesse ponto quando a gente está falando do matriarcado, que é a emancipação das mulheres, porque quando emancipa o corpo feminino, emancipa todo mundo junto, emancipa o resto da comunidade. E aí é uma perspectiva que não o jeito como eu falo, é o jeito que ninguém queria que falasse, entendeu? É o jeito que o pessoal não queria que ninguém falasse, e eu tô falando do jeito que é para falar. E muitas outras coisas eu tô falando que é do jeito que é para falar e o pessoal não aceita. Então, se você for lá ver os arqueólogos, eles vão falar que o matriarcado leva a um sistema menos hierárquico. E a emancipação das mulheres leva a sistemas menos violentos. Então, o que isso significa? Isso significa que o matriarcado, que as mulheres não têm o mesmo interesse político que os homens, em sua maioria. Né? Então, porque os homens estão voltados muito para o lado sexual, muito mais do que nós, não é? E se der liberdade sexual para nós mulheres, é capaz da gente fazer até menos. Sabe por que eu tô falando isso? Porque porque que as mulheres mais vulneráveis sexualmente, às vezes elas não têm o conhecimento do perigo que é se envolver sexualmente com as pessoas. Então, não é uma questão moralista em si. Pode até ser, porque a ética levou a minha lógica a essa questão. Não é porque é pecado, ou porque é errado, ou porque ela tem um corpo sensível, que precisa de cuidado. Ela nunca sabe o que a outra pessoa está fazendo com o próprio corpo. Né? Então, é invasivo a situação, né, do ato. Então, os interesses dos homens é diferente dos interesses das mulheres. E a gente está vendo que a gente tem um atraso gigante na nossa ciência, na nossa medicina, porque nós mulheres fomos impedidas de poder estar participando disso. E principalmente na política. Né? E aí os sistemas que são matriarcais caem mais para o socialismo libertário. Por isso que eu digo que a luta feminista, anarcofeminista, é a emancipadora dos povos. Né? A mulher por si só, ela acolhe todas as pautas, isso é verdade, mas nós não podemos deixar que isso seja as pautas. Quando a mulher fala, não, a minha pauta, mulher, é a mais importante por causa disso, daquilo. Daí a gente vai e carrega todas juntas, né? Da questão racial, questão de violências LGBTs, que seja, questão todas aí, né? Porque a gente está lutando pela paz, para que as crianças estejam alimentadas e para que as mulheres e os homens não estejam com medo do seu, né? Enfim. Ai, meu Deus, então existem duas coisas que são as mais tristes as duas coisas mais tristes da sociedade é a fome e o abandono. Porque o abandono leva à fome, é a sensação, né, a tristeza de solidão, de você não estar participando de alguma comunidade que te cuida, que te acolhe, que te vê.
Então são duas situações que nós anarquistas temos como prioridade de luta. Que as pessoas elas estejam juntas, que elas estejam cuidadas. E quem é que cuida das crianças atualmente, se não as mulheres? E quem é que são as mais visadas numa luta, na sociedade mais julgadas? São as mulheres. Então, isso é algo inquestionável, não precisaria nem de uma pesquisa estatística para provar que as mulheres é que cuidam dos seus lares, que dão mais de 70% a 80% da sua renda para cuidar da sua família. Então, ela trabalha para cuidar da família. Que são as mulheres que ficam para cuidar das suas mães, que são as mulheres que ficam para cuidar dos seus pais quando envelhecem. Então, na maior parte das vezes. Então, essa é a realidade. A realidade é que as mulheres se cuidam, as mulheres... é isso. Se a gente... Aí, o que acontece atualmente? As pessoas estão falando que a luta contra o capitalismo é mais importante que a luta feminista. E se a gente for vendo os textos que foram construídos no passado, 3, 4 anos atrás, o feminismo é sempre o último a ser citado e olhe lá, entendeu? E olhe lá se é citado, às vezes eles até esquecem. Tem páginas anarquistas atual que se tiver um tema sobre mulher é muito. E quando vai ver ainda é só Rojava e olhe lá. Não tem nada falando sobre mulheres. Então, a questão é essa, a luta feminista é a luta que menos os homens querem que tenha, e os homens de esquerda também não querem a emancipação das mulheres, é fato. E quando os anarquistas percebem que é a emancipação da mulher de verdade, eles lutam contra também. Né? Aí as meninas Mulheres Livres lá não me deixa mentir, vê lá, né, quais eram as reivindicações delas, mulheres que lutaram contra Lenin. Então, entende? Será que querem mesmo a nossa emancipação? Já faz quantos séculos que a gente está reivindicando dentro do sistema, dentro do início da Revolução Industrial, Revolução Francesa, as mulheres já estão reivindicando seus direitos dentro, né, desde a sufragista, e até hoje o mundo tá do jeito que tá e... Entende? Aí, o que a gente vai fazer? Vai ficar esperando, achando que a nossa luta é nossos filhos que sofrem, as crianças da comunidade. Então, por mais que a mulher ela não queira ter filhos, ela geralmente cuida das crianças ao seu redor, é carinhosa com as crianças, tem uma ética de educação libertária, geralmente. Então, o anarquismo e o sagrado feminismo é isso, gente. É isso que é se vocês acham que tem coisas discrepantes sobre isso, eu entendo. Qual que é o conceito, então, do sagrado feminino? É o resgate desse coletivo que é o socialismo libertário, que é o que as deusas falavam da sua sabedoria ancestral. Então, por mais que tenha aí histórias absurdas e cabulosas e tudo mais, eu não estou pensando nelas, eu estou pensando no que como um ser universalista, por assim dizer, pegar o melhor dessas histórias e tentar compreender isso dentro do patriarcado. Quando você aprende sobre a deusa Hécate, por exemplo, né, que foi uma deusa que não pensou nem em romance. Ela vivia em prol do autoconhecimento da sociedade, né, a evolução, a mulher enquanto um ser cientista e ponto. Nós temos diversos tipos de história de empoderamento de mulheres, e a história das mulheres sendo passada de geração em geração pela mitologia, pelas deusas, porque se fosse depender dos homens, a gente não ia nem ver aí a Igreja Católica, que acabou de perseguir as religiões todas pagãs, que eram as religiões das deusas. Né? Quando a Igreja Católica ela persegue as religiões pagãs, ela tá perseguindo a figura da mulher enquanto mulher empoderada. É isso que ela está fazendo, porque as religiões pagãs as religiões, porque quando cultua, olha, para vocês terem uma noção, não tem religião monoteísta de uma deusa mulher, vocês já viram? Eu nunca vi.
Pode ter uma ou duas perdidas aí pelo mundo, mas toda religião monoteísta, a sua maioria é patriarcal. Por quê? Porque a mulher é acolhimento em si, isso é intuitivo, não tem como brigar com a ancestralidade, com a história, como ela se desenvolveu. Tipo assim, não sou dualista, não gosto disso, não resumo minha vida não é, entende? É como brigar com a roda, ou brigar com as coisas que é. Né? Então, foi assim que foi, não estou falando, enfim, não tem como explicar mais do que isso. Aí chega o sagrado feminino e ela traz essa perspectiva dessas mulheres que foram as deusas citadas, sendo verdades ou não, de crença de acreditar ou não, mas do poder arquetípico que elas tinham na vida das mulheres, das camponesas, das lutas, das suas. Eu existo, ó, tá vendo? Eu tenho minha representação cultural aqui muito forte. E aí a Igreja Católica tenta de todo custo tirar essas personalidades femininas, tirar a personalidade feminina e colocar uma santidade. Então, a gente vê as mulheres de luta sendo santificadas de um jeito muito absurdo. Todas, sou um anjo, né? E virgem, não sei o que, só que na verdade, se a gente fosse ver a história no passado, elas eram mulheres de luta, que reivindicavam, que tinham seus pensamentos, e, enfim. Ai, nem sei mais quanto que eu tô falando. Então, o sagrado feminino é isso, que é a representação da paz, da tranquilidade, da busca por dessa mulher, de nós mulheres na sociedade, da nossa história, das nossas palavras, aonde que está a criatividade de nós mulheres criarmos a nossa própria cultura, se não é criando novas palavras, novos vertentes, novos jeitos de ver o mundo, novas brincadeiras que são as mulheres que criaram. Eu não sei explicar bem. Nós temos que estar fazendo uma contracultura, produzindo muito material cultural com palavras e jeitos que são femininos. Porque a gente vive a nossa linguagem é masculina, a nossa ciência é masculina, tudo é voltado para o falo. Então, nós mulheres que despertamos, temos assim essa alegria, vou chamar de alegria, de poder criar mais conteúdo que é nosso, que é nosso diferencial. Então, o anarquismo no sagrado feminino é essa liberdade criativa, total. Você se alinha com você mesmo quando você entende, eu sou mulher e é essa minha capacidade e esse é o meu jeito de ver, e eu vou vendo as mulheres do passado e elas vão me enriquecendo e as vozes ancestrais fazem uma festa na minha cabeça e dessa maneira eu posso articular aqui o empoderamento para outras mulheres falando de diversas formas. Então, talvez para empoderar as mulheres do catolicismo, engrandecer e falar de mulheres católicas, ajuda elas a se empoderarem melhor até numa revolução e até às vezes a sair dessas igrejas, né? E por isso que também os padres, vocês veem, os padres não ficam falando muito de mulheres também, mesmo das santas, entende? Porque eles sabem que ficar falando muito disso causa certas rebeldias com as mulheres. A imagem da da Maria, por exemplo, da Nossa Senhora, é uma deusa. Por isso que a gente fala assim, deusa dos 10.000 nomes. Por quê? Porque é a deusa dos 10.000 nomes. É uma mulher, por assim dizer, por isso que é meio monoteísta, né? Todas nós, 10.000 nomes, na verdade, é infinito. Todas nós somos uma deusa. Então, a deusa dos 10.000 nomes, todas as mulheres entram nisso. Todas as personagens. Como é que é? Deusa, a tríplice, né, que é a deusa Hecate em si, ela reverencia a lua e as suas 4 fases. Então, a fase que a lua não está no céu é ela que vai descansar. Então, depois ela nasce de novo. Aí, é a deusa tríplice. Que tem esse... eu esqueci o que eu ia falar. Ai, meu Deus. Então,
esse conjunto de mitologias e de religiosidade, da Nossa Senhora, né? A Nossa Senhora, então, ela vem e vira uma deusa dos 10.000 nomes. Por que ela vira uma deusa dos 10.000 nomes? Porque ela representa um poder divino ali dentro. Então a igreja, ela não, os católicos, os romanos, né, que queriam tirar da mulher o poder de... porque os judeus começaram já nisso, né, lá com a questão da maçã e da Eva e tal, já estavam tirando o poder das mulheres e do divino. Já estava e eles sempre foram assim, né? Então, venda de mulheres e tudo mais sempre foi muito comum ali entre os judeus. Contudo, quando vai para o catolicismo, eles mantêm isso, obviamente, eles ficam ainda mais fervorosos a caça às mulheres. Então, cada vez... Porque pela história dos homens, a gente tem pouco conhecimento, por exemplo, de rebeldia que mulheres fizeram do passado, de mulheres se unindo e fazendo atentados ao governo, coisas assim. Pelo menos até agora parece que isso nem aconteceu, mas eu sinto que acontecia. Então, as histórias próprias católicas de Tesla e tudo mais já mostra que isso aconteceu, né? Mulheres se revoltarem contra a igreja e contra as opressões patriarcais. Mas a gente tem pouco conhecimento sobre isso, mas elas fizeram. Aí chega a Maria, que eles colocam lá só como a mãe de Deus, como a mãe de Jesus, mas as mulheres se sentem totalmente representadas por ela. Então, mesmo que daí, por exemplo, eu não vejo nenhuma representatividade minha, então eu me agarro à Nossa Senhora e quero ser que nem ela, porque eu sei que ela é a representatividade da força que eu posso ter nesse momento, nesse estado dessa opressão patriarcal que eu estou vivendo hoje. Entendem? Porque senão ela não teria nada de referência e que ela pudesse se apegar de fato. Então, para as mulheres é diferente o contato com a espiritualidade do que é com os homens. E muitas vezes nós mulheres vemos dentro da ótica deles, para poder entrar nos discursos deles. É por isso que eles nos aceitam quando a gente fala. Mas quando a gente pega a nossa ótica, qual que é a nossa ótica? É ver a nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, a história da nossa tataravó, a história da avó da nossa amiga, né? Qual que é a história da tia, como que ela fala da mãe dela, como que ela fala da prima, né? Qual que é a história que a família mais gosta de falar do passado, porque sempre tem, né, dos ancestrais ou que veio de outro país, sem o apego de... Mas mesmo, né, a minha família veio da Itália, que misturado com a Bahia, né, no meu caso, por exemplo. Minha família veio do Nordeste, mas outra parte é do Rio Grande do Sul. Tem essas misturas, assim, né? Mistura, não sei nem se falaria assim. Mas, enfim, é toda a nossa história e trajetória que vai formando quem nós somos. Eu tinha uma amiga que a avó dela veio da Itália e era uma das últimas anarquistas do Brasil viva. Então, agora não mais, né? Mas para vocês verem o quanto de história que quando a gente descobre, né, nossos amigos, nossas amigas, quantas histórias a gente acaba descobrindo, incríveis, que podem nos auxiliar. Mas e os nossos avós? Nós também pode aprender com eles, mas geralmente quando você vai ouvir a história na linha dos homens, é complicado. E quando você vai ver na linha das mulheres, você vai ver, vai começando a compreender que, não, peraí, tem uma visão diferente aqui sobre espiritualidade. Peraí, minha avó fazia a trança 3, 4, 5 vezes porque ela acreditava que a trança tirava maus espíritos. Entende? Aí a criança dormia com mais coragem. Aí é diferente, é uma superstição diferente, não é uma superstição de dar medo, que nem os patriarcais criavam. Superstições de, se você fizer tal coisa, você vai morrer. Entende? É claro que as mulheres também tinham, mas é diferente. Vocês entendem, vocês têm o discernimento, né? O discernimento, eu queria pensar em alguma coisa, né? Mas tem assim, as superstições também são... inocentes, tem que a gente até fica ingênuo, né? Se comer formiga faz bem para os olhos, né? Comer formiga faz bem para os olhos. Tem umas coisas assim, é o carinho com a nossa comunidade, com a nossa cultura.
Mas a gente tem que saber diferenciar quando, por exemplo, tinha as curandeiras que pegavam as arrudas e jogavam nas costas dos filhos para tirar os maus espíritos. É diferente de quando o padre vai para dentro do negócio e faz a mesma coisa. Entende? Aí muitas pessoas vão falar assim: ah, mas é o mesmo ritual, mas é a mesma coisa. Mas não é, porque o sentido é diferente. O sentido é do cuidado com o filho dela, são as mulheres benzedeiras da comunidade, e a maior parte fazia até sem receber nada em troca, muitas vezes, né? E máximo que elas, mesmo que elas exigissem coisas, que elas tentassem fazer uma hierarquia pesada, elas não conseguiam. Diferente de uma igreja gigante, né? Que o padre tem salário, e enfim, e educação, e tudo que ele quer ali, não sei, né? Tudo bem que eu sei lá como é que funciona bem, se eles reivindicam ou não o salário deles é bom ou mal, mas eu nunca vi, né, um protesto de padres, então deve estar bom. Ai, meu Deus. Então, o que acontece? O que eu tô querendo dizer é isso, tem um poder diferente simbólico, as mulheres têm um poder diferente simbólico na espiritualidade do que com os homens. Aí, tentar mostrar isso para as pessoas é interessante, eu diria que é bastante interessante, porque, ai gente, meu nariz, enfim. Ai, deu para compreender a questão do sagrado feminismo e do anarquismo e como que o matriarcado nos leva ao socialismo libertário, porque os desejos das mulheres não é o mesmo que os homens. As mulheres, quando elas se unem, não é uma mulher no poder, é o matriarcado, não. Um conjunto de mulheres fortes, socialmente preparadas, com ideias políticas bem estabelecidas, né, com a sua própria organização. Aí sim, é disso que eu estou falando, não é pegar uma mulher, colocar como espantalho no governo e falar que agora é matriarcado e achar que pronto, resolveu tudo. Não é disso que se trata. Se trata de, às vezes a lei, né? Se a mulher tem o direito ao aborto, se a mulher tem o direito ao não, se os homens são responsabilizados pelos seus atos cruéis contra mulheres, se a mulher tem o direito ao divórcio. Só essas pequenas que na verdade são enormes, né? Proibição de sites pornográficos, proibição de casas realmente de prostíbulos, uma luta contra o tráfico humano, né? Se realmente tivesse essas coisas, já seria matriarcado, já estaria levando ao socialismo libertário, entende? Então é disso que se trata, no final das contas é sempre disso. Aí quando falar, então as mulheres no poder é que trariam essas políticas públicas, e essas políticas públicas é que levaria ao socialismo libertário, porque ia vendo que outras coisas não precisa. Né? Não vai precisar mais ficar fazendo reuniões infinitas para ver se a mulher merece ou não aborto. Vai fazer reuniões infinitas para ver qual vai ser a melhor forma de aplicar isso na comunidade. Né, para que as mulheres façam isso de forma segura e não ficar ano após ano tentando fazer com que o aborto seja legalizado, ou que o aborto não deixe de, pelo menos o pouco que já conseguimos. Entende a diferença? Por quê? Porque as mulheres quando estão, mas as mulheres conservadoras não querem o aborto porque esse ano não sei quantas votaram contra e não sei o que lá, não sei o que lá. Sim, gente, mas geralmente quando as mulheres, se tiverem muitas mulheres, até mesmo conservadoras, entendendo a situação e com liberdade, até mesmo elas começam a compreender o que na verdade está acontecendo. Isso é outra coisa que eles também não querem, que as mulheres se organizem, porque quando elas se organizam, aí já começa de novo a revolução das políticas públicas. E os homens já vêm para pegar o protagonismo e acabar com isso, né? Então a gente já vê sempre esse fenômeno também acontecendo. Por isso que o anarcofeminismo, na minha concepção, é a última fase da luta. Porque
Quando agora que eu tô falando isso, outras mulheres também estão falando, tá começando a ter bastante, já vai começar a fazer essas coisas sucintas do Gingiana Azad, e aí a gente já não vai ficar mais martelando o que tá acontecendo, porque que a gente tá lutando contra o capitalismo e nada acontece, né? Por que a misoginia até hoje não é criminalizada? Racismo é criminalizado, transfobia é criminalizado, mas machismo, misoginia não é criminalizado. E a gente tem a Lei Maria da Penha, mas não tem o crime de misoginia. Olha a maluquice que é o capitalismo patriarcal querendo passar a perna em nós. Então, assim, coisas que a gente... por quê? Porque a gente não tá dando prioridade à nossa luta. Né? A gente não tá dando a nossa prioridade à luta das mulheres enquanto um corpo social. Materialista, corpo, sexo biológico. Não papel de gênero. Né? O papel de gênero é outra história. Entende? É outra complexidade. As políticas públicas têm que ser voltadas ao sexo biológico. E aí, dentro disso, quem está lutando por isso geralmente são as mulheres. E aí, quando as mulheres vão lutando por isso, aí vai vindo as políticas públicas que nutrem a comunidade, que nutre todas as mulheres. Então, agora, se a direita vai pegar e consegue fazer o negócio lá do aborto, né, sair até no caso de estupro. Essas mulheres que estão lá são espantalhos, claro que são. Elas não estão seguindo própria cabeça assim, né, tirando a responsabilidade delas. Elas podem estar ganhando por fora e tudo mais, mas elas ainda não acordaram para que elas tenham uma consciência de classe sexual, porque senão elas iam ver que elas estão, na verdade elas já iam descobrir que elas estão numa encrenca, né, porque só por estar envolvida com a direita você já está lascada, assim. Não que com a esquerda também seja tão diferente, mas para as mulheres partido político é complicado. Partido político, ocupação, coletivo anarquista, tudo tá perigoso para nós. Tudo tá. Então, não fiquem achando também que as mulheres de direita é o problema total social, não, que vocês não sabem. Quem dera, eu até gostaria que fosse mais fácil, porque daí só lutava contra as mulheres de direita. Mas hoje em dia, meus amigos, hoje em dia, né? Eu falo hoje em dia, a gente sabe que sempre foi assim. Mas hoje em dia tá complexo, tá. Não tem santinho mais não, filho. Não tem mais santinho não. O anarquismo também não tá mais lá aquelas coisas. Estamos todos lascados, isso sim. Então existe uma coisa da autoestima que é muito favorável aos homens falar que eles não prestam, que eles são maus mesmo, e que eles são anarquistas, mas eles ainda não sabem se comportar de forma anarquista, que eles são ruins mesmo. Entende o que eu quero dizer? Vocês devem saber desses discursos, né? E o que eu tô querendo dizer com esses discursos? Que é muito cômodo pro cara falar que ele... sabe, tipo assim... Eu não tenho responsabilidade nenhuma mesmo. Aí se acaba na bebida, se acaba na vida, não se alimenta direito, se coloca em perigo. Então, que raio de anarquismo é esse? A espiritualidade anarquista, que vai ser o que eu vou falar, né? Tem a ver com isso. Então, o amor próprio é o lado feminino que a gente mostra para nós mesmos. Como que eu me trato, como eu trato a minha criança interior, como eu me vejo. É muito difícil na sociedade atual, mas esse é quando você descobre o seu lado feminino de fato, como eu me amo, como eu me cuido, né? E conforme eu vou vendo o que é bom para mim, eu vou querer que seja bom para o outro também. Entende? Aí o que acontece? Não é uma visão individualista, eu quero e vai ser assim, pronto, acabou. Não é disso que eu estou tratando. É do amor próprio. É daquilo que eu sei que eu tenho um corpo que ele merece dignidade e cuidado, né? Enfim, agora eu falei muito, hein, gente? Deixa eu ver quanto tempo que deu aqui. Vixe... 53 minutos, nossa, ufa, eu achei que tinha dado mais do que isso. Mas é bom, então o sagrado feminino ficou resumido aqui, né? Eu acho que deu pra gente entender mais ou menos como é isso e como que tá funcionando essa parte do sagrado
E tá aí, daí depois eu vou fazendo um vídeo sobre isso, mas já falei, já deixei aí essas lives para ficar mais fácil para mim. Se eu deixei escapar alguma coisa, depois eu volto e é só para deixar mesmo. Acho que depois fica tudo intuitivo. Uma vez que você entende, depois fica fácil o resto de entender. É mais fácil, sim. E, enfim, eu vou ver se eu vou fazer o próximo tema de mais filosofia sobre essas questões, né? Então, anarcofeminismo é a luta emancipadora de todos os povos. Mulheres, não tenham medo de lutar por vocês mesmas, seja vocês quem vocês forem, né? Luta pelo direito aos espaços exclusivos, sim. Nós estamos numa guerra e é milenária, a primeira guerra de todas é da violência dos homens contra nós, isso não mudou e tá aí para provar. Então nós precisamos de nos organizar entre nós, nossos espaços seguros. Nós temos que ser incentivadas a ter espaços. Então lá em Rojava é o que? É o WYPJ, que é para cuidar das coisas das mulheres, onde elas se reúnem para dizer sobre as coisas delas, e o YPG, que é para os cuidados dos civis e populares. Então, é assim que é dividido. Por quê? Porque nós, mulheres, precisamos nos organizar por nós mesmas. Esse é o cuidado. Gigi Anazade, Mulher, Vida e Liberdade. Então, fiquem espertos aí que essa é a nossa luta. É isso que se trata a coisa toda. Tá? Saber distinguir é o básico do básico. E não pode deixar eles destruírem, desmontarem a palavra mulher e tudo mais. E eu não estou aprendendo nada sozinha. Então não tô, o que eu tenho aquilo que é meu. E tudo que eu faço é de várias mulheres me ensinando. Eu queria chegar e falar quais são essas mulheres, eu queria chegar aqui e falar o nome delas, indicar e tudo mais, mas como eu sei que o meu trabalho é perigoso, eu não falo delas aqui e pode parecer que eu não estou sendo grata pelo que eu estou aprendendo. E meninas, se vocês verem, né, se eu tivesse a oportunidade de ter vocês aqui, saibam que eu estou aprendendo com vocês. E eu queria muito poder sempre até fazer um vídeo só falando de todas as mulheres mais maravilhosas e lindas que estão na mesma época que eu, vivendo e construindo coisas que eu amo e que eu admiro. Mas eu sei que o perigo que eu e as pessoas que eu pudesse atrair, não sei, gente, eu tenho esses receios aí, devido ao grande número de pessoas que não gosta da minha pessoa, sei lá o que, vocês sabem aí, vocês sabem, ninguém aqui é inocente sobre o que tá acontecendo, né? E se vocês acham que eu sou inocente, eu não sou não, tô falando aqui a real, eu só não vou ficar falando de um jeito agressivo, porque a verdade ela se impõe e pronto. Eu não acho ninguém burro ou algo assim, porque pensa diferente de mim. E eu não tô nessa energia também, não. E tanto porque eu que sou o braço vulnerável aqui, né? A parte vulnerável sou eu, né? E quem tem Ju tem medo. Então é isso aí. Eu tô indo até longe demais, vocês não acham? Tô indo, não tô? Tô segurando a bronca, pô. Então é isso. Eu tenho meu lado masculino aqui, ó. Então eu tô bem. Eu ainda não estou tão carismática quanto eu queria, mas em breve eu estarei. Eu estou num processo de pegar minha personalidade e deixá-la um pouquinho mais centrada e depois eu vou deixar mais animada de novo, tá bom? Eu vou voltar a ser animada, pode deixar. Tchau, tchau.